Santo Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está, Senhor, o seu Filho diante de Ti, Senhor. Que Ele venha ser, Senhor amado, nesse momento, boca de Deus, Senhor amado, nesse momento, para as nossas vidas, para cada vida, Senhor. Ah, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que através da Sua palavra venha haver cura, venha haver libertação, venha haver renovo, venha haver exortação, que o Senhor possa abraçar e confortar, Senhor. Guarda, Senhor amado, tudo que é do seu Filho, Senhor, em nome do Senhor Jesus, tudo quanto o Senhor tem colocado sobre os seus lábios, Senhor, que Ele venha saber traduzir em palavras, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Mas aplauda como você nunca aplaudiu na tua vida, em nome de Jesus. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém? Pode se assentar, em nome de Jesus. Tome o seu lugar. Que aqui você não está em outro lugar a não ser a casa do seu papai, a casa do teu paizinho querido, aonde, como disse o nosso pastor, você é tratado, você é curado. Aleluia. Louvo a Deus pela vida do pastor, que não é fácil estar aqui em cima e falar de pecado, falar de cura muitas das vezes. É estreito, mas aquele pastor, aquele homem, aquela mulher de Deus que tem a autoridade do Senhor e tem o temor do Senhor de Deus na vida, ele exerce aquilo que o Senhor ordena. E aí eu entendi a luta que eu passei essa madrugada. Foram poucas as vezes que eu passei dificuldades antes de trazer a palavra. É um mistério, cada um tem uma medida, cada um tem um mistério com Deus. E essa noite eu senti uma dor terrível, era 3:30 da manhã. Me doía tudo aqui, essa região. Aí a gente já pensa, trabalhei muito essa semana, me esforcei demais. Mas aí quando o pastor começou a ministrar algo aqui em cima, eu entendi. Quando ele falou sobre Tiago 5. E depois quando ele chamou a igreja a trazer à memória o pecado. Tudo aquilo a qual o Senhor me deu em Tiago 1 e Tiago 2 para trazer no dia de hoje. Aí eu entendi o mistério do Senhor, entendi a fúria do inimigo querendo impedir, e eu tomei remédio, e nossa, o remédio me deu um sono, eu não ouvi despertador, não ouvi nada hoje. Então, para a glória de Deus, nós estamos aqui para sermos ministrados, a começar da minha vida, depois para a nave da igreja. E que você venha nessa manhã ser sensível à voz de Deus, ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para ministrar sobre a minha e sobre a tua vida. Tomar posse da palavra do Senhor. E não só ser um mero ouvinte, e sim vir a praticá-la, em nome de Jesus. Exercê-la sobre a tua vida. Fazer menção desta palavra, recebê-la verdadeiramente no teu coração, no teu espírito. E continuar deixando o Senhor trabalhar sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Abram comigo, Tiago 1. Aleluia. Tiago, ele foi irmão de Jesus, carnalmente falando, e depois se tornou espiritualmente também, como nós somos. E ele tinha vergonha do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus estava na terra, como forma de homem, ministrando, operando milagres, sinais, maravilhas, prodígios, ele e a família dele ficavam meio acuados, meio com vergonha, porque era diferente de tudo aquilo que já acontecia naquela cidade. Só que quando o Senhor morreu e ressurgiu e ressuscitou ao terceiro dia ali, algo mudou na vida de Tiago. Mudou totalmente. Ele creu em tudo aquilo que tinha sido pregado, em tudo aquilo a qual ele tinha sido ministrado. Tanto que
ele veio a virar um pastor, a ministrar sobre a igreja, com autoridade e poder. Ele foi um dos primeiros pastores no início da igreja. E não era fácil lidar com aquele povo. E não era fácil. Mas ele teve a autoridade do Senhor. Às vezes eu e você, nós temos vergonha de falar de Jesus, temos vergonha de falar de Deus, de falarmos que somos cristãos na presença do Senhor, que estamos servindo a um Deus maravilhoso. Mas essa vergonha cai por terra quando o Senhor se revela a você e você abre o teu coração e aceita Ele verdadeiramente sobre a tua vida. Quando você passa a viver Jesus inteiramente, não importam as circunstâncias, não importam as dificuldades, as barreiras. Eu sirvo a um Deus maravilhoso, você serve a um Deus tremendo, que cura, que liberta, que renova, transforma, sara. Pode tirar a pessoa do lixo, do monturo, fazer ela assentar ao lado de príncipes, de pessoas nobres. Ou ele pode fazer aquele também que senta em lugares nobres, ser humilde, tornar-se humilde na presença dele. Ou aquela enfermidade que médico nenhum dá jeito, mas ele pode, porque ele é Deus. Eu já vi isso. Já vivi isso na minha família. Eu creio que muitos, se não viveram, já ouviram de testemunhos. Porque esse Deus, Ele é poderoso para fazer algo que você nem imagina. Se você acha que você ainda não viveu experiência com Deus, comece a buscar mais dEle. Comece a pedir para Ele experiência com Ele, vivência com Ele. Não de conhecer Ele só de ouvir falar, como diz a palavra, mas de caminhar lado a lado com Ele. É bom demais. Diz assim, Tiago 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos dispersas entre as nações. Porque aqui nesse tempo eles eram dispersos, porque a palavra começou a ser ministrada ali em Jerusalém, e muitos judeus correram para cidades vizinhas, para cidades em voltas, porque não queriam ouvir de Jesus, porque não queriam ouvir da palavra. Mas o Senhor não colocou um apóstolo, 2, 12, não, Ele colocou vários, mais de 70, para ministrar a palavra do Senhor, para que a igreja se espalhasse. E aonde quer que eles corressem, fugissem da presença do Senhor, o Senhor enviaria um anjo dele lá para ministrar e para pregar a palavra, para que eles conhecessem a verdade, para que eles fossem libertos. E às vezes, como algumas vezes eu e você, tempos atrás, corríamos dos crentes, corríamos da palavra. Eu era um que tirava barato, eu era um que, dava risada. Mas quando o Senhor me pegou foi lindo, quando o Senhor Ele me moeu primeiro. Primeiro Ele me estraçalhou, vamos dizer dessa maneira. Eu sofri um acidente feio e fiquei acamado durante um tempo. E nesse tempo que eu estava acamado, o Senhor enviou anjos, homens e mulheres de Deus que oravam, que buscavam a presença do Senhor, para ministrar sobre a minha vida, para me apresentar esse Jesus. Já tinham tentado me apresentar antes, mas eu não dava bola. O primeiro culto que eu fui na minha vida era um culto de libertação, na época da graça, quando estava reformando. Não sei se a Samira, alguns pastores aqui estavam naquela época, que estava na igreja de cima. E Deus usava aquele pastor tremendamente naquele púlpito, igreja. Tinha umas 1.500 pessoas mais ou menos dentro daquele templo, aonde eu acho que uns 300 demônios se manifestaram dentro daquele lugar. Eu falei, eu nunca mais volto nessa igreja. Eu nunca mais venho numa igreja, porque eu fiquei apavorado, fiquei assustado, nunca tinha visto aquilo na minha vida. Só que ali era manifesto o poder de Deus grandiosamente. Só que eu era leigo, eu não entendia. Se eu visse aquilo hoje, eu ia me maravilhar. Porque através da palavra, através de algo que ele ministrou, naquele momento, 300 demônios se manifestaram, mas não fizeram uma arruaça no meio da igreja. E os obreiros, mais do que depressa, começaram a expulsar os demônios. E eu juro para vocês, igreja, juro não.
Eu falo para vocês, eu acho que mais de 300, e todos eles foram libertos naquele lugar, naquele instante. Foi coisa linda, só que para mim foi horrível. Eu fiquei depois, isso foi antes do meu acidente, eu falei, eu nunca mais quero saber de igreja de crente, isso é louco, isso é coisa de louco, coisa de maluco. E fui embora, isso foi em meados de setembro. Em novembro eu vim sofrer um acidente, eu sofri um acidente feio, de moto, onde eu fiquei sem comer durante 3 meses, e o Senhor trabalhou grandiosamente comigo. Nesse meio tempo, tirei a vesícula, perdi 65 quilos, só para vocês... Hã? Amém. O pastor falou que eu preciso ficar mais 3 meses sem comer. Não, 3 não, pelo menos 1, né? 3 vai ficar muito magro. Então eu cheguei a pesar 65 quilos, 60 quilos. Foi. Eu casei, eu já estava com 70 e alguma coisa, e ainda era muito magro. Porque a estrutura óssea nossa tinha que pelo menos uns 90. Mas glória a Deus por isso. E nesse meio tempo, onde eu fui tratado pelo Senhor ali, pessoas vieram ministrar sobre a minha vida, homens e mulheres de Deus vieram ministrar sobre a minha vida, apresentar esse Jesus maravilhoso. Parentes da minha esposa, a minha própria sogra, o Senhor revelou o acidente para ela, ela estava intercedendo no momento do acidente, porque o inimigo queria tragar a minha vida, ele queria me levar, só que o Senhor não permitiu. O Senhor me guardou, e o Senhor tinha um plano na minha vida, assim como Ele tem na vida de cada um. Aí eu comecei a querer ficar curioso, comecei a querer entender desse Deus, e eu acho que depois de 6 meses, que eu falei que eu nunca mais ia na igreja, foi em meados de... eu não tinha operado a vesícula ainda, mas estava um pouco debilitado, mas eu comecei a ir em fevereiro, janeiro para fevereiro na igreja. E o Senhor começou a ministrar no meu coração, igreja. Todos os cultos que eu ia uma vez por semana com a minha sogra. Todos os cultos que eu ia, eu chorava que nem uma criança. O Senhor trabalhava no meu coração. E foi totalmente diferente daquilo que eu vivi naquele dia. Porque às vezes nós olhamos com os olhos carnais para as coisas de Deus. Nós olhamos com os olhos carnais e não entendemos. Agora, quando você deixa o Senhor trabalhar no teu espírito, deixa o Senhor falar ao teu coração, você começa a ter olhos de águia, você começa a olhar com os olhos espirituais, a visão da fé. Você para de ver as dificuldades da tua vida, as barreiras da tua vida, os muros da tua vida, e começa a enxergar a Deus de maneira diferente. Começa a ver possibilidades da tua vida mudar. Começa a ver possibilidades da tua família mudar. E com aquele povo que Tiago ministrava não era diferente. Eles estavam atônitos com aquilo que estava acontecendo. Eles estavam estranhando, porque era muito diferente daquilo que eles viviam. Esse Jesus que Tiago estava apresentando para eles era diferente. Não era aquilo que... Era totalmente diferente da história que eles tinham. O Senhor, lógico, tinha a palavra, tinha Isaías para revelar a eles, mas não era revelado ainda. Então era difícil para eles entenderem aquilo que estava acontecendo. Não era fácil, mas quando eles abriam o coração, o Senhor operava sinais, maravilhas e prodígios. Tudo aquilo que eles faziam era no nome do Senhor. E hoje não é diferente na minha e na tua vida. Se nós tomarmos postura, deixarmos ser ministrados, e falar no nome de Jesus, e ordenar no nome de Jesus, algo sobrenatural acontece. Amém? Diz assim, no 1:2: Meus amados irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Maduros e íntegros diante da presença do Senhor. Pastor, mas como que eu vou me tornar maduro e íntegro? Maduro, como volto a dizer, é você deixar ser ministrado. É você deixar a palavra do Senhor entrar na tábua do teu coração. É você deixar a palavra do Senhor mover a tua vida. A partir do momento que você faz isso, deixa de viver o meu jeito,
Eu vou fazer, eu vou acontecer, é da minha maneira. Espera aí, eu vou dar um jeitinho aqui. Quando você deixa isso para trás, começa a orar e buscar do Senhor e deixar Ele trabalhar na tua vida, as coisas mudam. Aí automaticamente a integridade entra sobre a tua vida, porque há o temor de Deus, há o projeto de Deus se cumprindo na tua vida, há o plano do Senhor operando na tua vida. E você começa a ver a tua postura mudar, o seu jeito, na presença do Senhor mudar. Você começa assim a ser uma pessoa íntegra, sincera diante do Senhor, com o coração aberto, deixando Ele trabalhar. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. E a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então jamais você pode falar, eu não sei nada de Deus, eu estou aprendendo de Deus, eu sou um coitadinho. Não. Você pode ter aceitado o Senhor Jesus a semana passada. Se você abrir o teu coração e pedir entendimento e sabedoria para o Senhor, Ele vai te dar. Está aqui, é palavra. Ele não volta atrás com a palavra dEle. Basta você querer, basta ter uma boa vontade, algo dentro de você que te impulsione a querer entender Deus, a querer essa sabedoria que não é humana, que não se iguala a nenhuma sabedoria humana, a nenhum cientista, a nenhum estudioso da NASA, a ninguém, não se compara, não existe. Quando você pede de Deus, Ele te dá, Ele te abençoa grandiosamente. Aqui diz que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Às vezes, você pede para o Senhor, como eu disse aqui, na maneira a qual você deve orar, buscar sabedoria, pedir sabedoria para Deus. Ele pode te dar, mas você tem que pedir com fé, você tem que pedir acreditando que Ele vai te dar, sabendo, confiando que Ele vai te abençoar. Porque aqui diz, se você pedir duvidando, você é como a onda do mar, vai para lá e para cá, não tem lugar certo, não tem parada certa. Então não tem como Ele operar, não tem como Ele te abençoar. Agora, se você crê que Ele vai te capacitar, que Ele vai te dar sabedoria, e buscar dEle, fique em paz, deixa Ele trabalhar. Você tem que confiar. Hoje em dia é difícil confiar? É difícil, mas se você buscar da palavra de Deus, se você buscar de Deus, o difícil fica para trás, e a sabedoria de Deus, o entendimento de Deus vem a você. É bom demais, é gostoso demais quando você abre a palavra e fala, nossa, mas eu já li isso, mas olha o que o Senhor está me dando aqui, é mais profundo, é algo diferente, que primeiro Ele fala conosco, quando nós estamos abrindo a palavra. Isso é bom demais, sabedoria de Deus. Você fala isso para um estudioso, para um intelectual, ele fala, não, é um livro como um livro qualquer, eu leio aqui, amanhã eu vou ler de novo, está a mesma coisa. Não, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, é diferente de qualquer outro livro, totalmente diferente. Aqui é o nosso manual de vida. Se Ele falou que ela se renova a cada dia, ela vai se renovar a cada dia. Se hoje você abre e tem um algo, amanhã o Senhor vai te revelar outro, e depois outro, e depois outro. E assim é Deus, assim são os mistérios do Senhor sobre a mim e sobre a tua vida. É gostoso demais viver isso, é bom demais. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso possa viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor, seca a planta, cai, e então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Quantos testemunhos nós já vimos de pessoas que tinham muito dinheiro, ou pessoas que viviam bem de vida, e o Senhor precisou permitir que tirassem tudo da vida deles, tudo da vida da pessoa, perdesse tudo, empresa, carro, casa, família às vezes, para vir humilde para a presença do Senhor, o Senhor começar a trabalhar. E quantos que nós não conhecemos também, que entraram humildes na presença do Senhor, e o Senhor exaltou grandiosamente, colocou em lugares altos. Não falo só posição financeira,
E é assim que o Senhor trabalha, Ele trabalha de diversas formas. Nós não entendemos, nós queremos entender às vezes, mas às vezes não nos é revelado. Cada um o Senhor tem uma medida para trabalhar, cada um o Senhor trabalha de uma maneira. E você pensa que era fácil para Tiago estar falando isso no meio do povo ali? Não era. Era difícil, era estreito, era complicado. E ele diz mais aqui: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Feliz é o homem que persevera na aprovação. Será que eu e você, nós estamos perseverando na nossa luta, na nossa prova? Numa dificuldade a qual o Senhor permite nós passarmos, seja ela de enfermidade, seja ela sentimental, financeira. Será que nós estamos glorificando e exaltando ao Senhor? É nas pequenas coisas, igreja. Começa nas pequenas coisas. Quando nós começamos a exaltar ao Senhor, a glorificar ao Senhor pela dificuldade, pelo estreito a qual nós estamos passando, pela barreira a qual nós estamos passando. Porque quando nós formos aprovados, quando o Senhor descer e vier resgatar a igreja, Ele vai olhar para mim e para você e falar: você foi aprovado. Você passou pelas provações, glorificando e exaltando o meu nome. Você deu graças a mim, você não ficou murmurando lá no seu quarto, não, reclamando da vida, não. Você encarou o problema de frente, orou, me buscou a minha face quando você mais precisou. E não murmurou, não blasfemou. Porque muitos ainda nos dias de hoje blasfemam. Dentro da igreja. Criticam. Apontam o irmão do lado, apontam o irmão da frente, o irmão de trás, aponta todo mundo. E não aponta para si próprio. Não aponta para si próprio. Às vezes o problema, às vezes não, na grande maioria das vezes, como vai dizer aqui na frente, o problema está em mim, está em você. E às vezes nós ficamos procurando o problema no irmão, no pastor, na igreja, no som. E às vezes o problema está dentro de mim e de você, na grande maioria das vezes, na maioria das vezes. Às vezes nós temos que deixar o Senhor tratar o nosso espírito, a nossa alma, deixar Ele trabalhar, para que nós possamos vir a ser curados, libertos disso, em nome de Jesus. Diz mais aqui: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Não é o Senhor que te tenta, igreja. Não é Deus que te tenta, está aqui a palavra. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Quando nós entendermos isso, quando nós entendemos esta palavra, nós vamos parar de querer colocar a culpa em Deus, que é a prova, é o Senhor que colocou. Não! É você que busca a tua prova, é você que busca a tua luta. É a tua cobiça, é o teu desejo errado, que te leva às vezes para o buraco, que te leva às vezes para a tua ruína, para a ruína do teu lar, para a ruína do teu casamento, da tua empresa, às vezes a tua própria cobiça. É a palavra, não sou eu que estou dizendo, você está lendo comigo aqui. Nós somos tentados pelo nosso próprio mal. Não é o Senhor que tenta, somos nós que nos colocamos nas tentações. Somos nós que buscamos de maneira errada, incorreta diante de Deus, e o Senhor ele vai deixar. Foi você que quis ir, não foi Ele que te empurrou. Foi você que procurou a ruína. O teu desejo errado de não ter orado, de não ter buscado do Senhor, de não ter pedido sabedoria a Ele, te leva à ruína. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter consumado, gera a morte. Olha isso, o teu desejo errado, ele pode te levar ao pecado. Ele te leva ao pecado. Se você
não busca entendimento de Deus, sabedoria de Deus, deixa ser tentado pela sua própria cobiça, e aquilo vai gerando, aquilo vai aumentando, aquilo vai crescendo dentro de você. Quando você vê, você acaba com a tua família, você acaba com a tua empresa, você acaba com o teu relacionamento, com a tua esposa, e quando você vê, tudo se findou, porque desejamos mal, pedimos mal, ou não sabemos pedir. Espera aí, se não sabemos, vamos pedir para Deus sabedoria, vamos pedir entendimento do Senhor. O que está acontecendo? O Senhor me mostra, me ensina, me ajuda, mas tem que haver um querer, tem que haver uma mudança a começar dentro de você. Até quando você vai se encontrar nessa situação? Até quando você vai deixar esse barco ir? Você vai esperar ele afundar? Ou você vai pedir sabedoria para Deus? Às vezes é duro reconhecer isso. Às vezes é duro reconhecer o pecado que há dentro de nós. Às vezes é difícil confessar o pecado que estamos cometendo. Como o pastor disse, dar nome ao pecado é estreito, às vezes é estreito, é difícil. Mas aquele que tem um verdadeiro temor de Deus, lá dentro, nem que for um pouquinho, quando ele abre o coração para o Senhor, quando ele se torna sincero diante de Deus, o Senhor entra, o Senhor começa a limpar, o Senhor cura, Ele transforma, e Ele renova a minha e a tua vida. Aí nós nos colocamos de pé diante dEle e falamos: Senhor, agora eu estou pronto. Nós achamos, né, às vezes, né? Mas nos colocamos na posição, porque a palavra fala que o homem de ânimo, ele tem que dobrar. Se você acha que está bom, você tem que ser mais do que bom. Se você acha que está, tem que ser mais, sempre buscando mais até a vinda do Senhor. Nunca vamos estar perfeitos diante de Deus. Nós vamos tentar sempre buscar a perfeição. E diz mais aqui: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Ou seja, puros, perfeito. O plano de Deus é que nós sejamos puros. O plano de Deus é que essa verdade a qual Ele veio trazer para nós, a qual Ele nos revela até o dia de hoje, venha nos trazer santidade, ou venha nos trazer o desejo de ser santo na presença dEle, a vontade, a garra de estar limpo, para que quando naquele grande dia Ele voltar, a igreja esteja perfeita, a noiva amada do Senhor esteja perfeita, adornada, alvo mais que a neve, branquinha, pura diante do Senhor. Ele sabe que é difícil, nós sabemos que é difícil, mas não é impossível. Para aqueles que temem o Senhor, para aqueles que confiam na palavra, aqueles que acreditam nesta verdade, a qual foi imposta a mim e a você. Eu conheci muitos pregadores de renome, pregadores, olha, de arrastar multidões, igreja. Só que alguns deles hoje não estão na presença do Senhor. Hoje estão afastados nas drogas, destruíram a própria família que eles constituíram na presença de Deus. O Senhor abençoou, deu casa, carro, emprego, ou mesmo vivia na obra, mas vivia abençoadamente. O Senhor sempre supriu, sempre abençoou, e hoje voltou para as drogas. Eu te pergunto, você acha que ele viveu verdadeiramente a palavra? Você acha que ele viveu assim intensamente, ou foi algo momentâneo, algo para satisfazer a carne às vezes, ou pela emoção, ou pelo próprio intelecto?
pregava, arrastava multidões, salvou muitas vidas, mas se perdeu. Não sei, ainda tem chance. Os que estão vivos ainda tem chance. O Senhor pode trazê-los de volta. Mas de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria salvação? Não adianta. Não adianta. Eu me espelhava muito, igreja, muito. Eu era rodeado de, olha, era uma bênção. Mas a maioria, eu acho que de 20, vamos pôr um número, de 20, se uns 8 ou 7 estiverem ainda na presença do Senhor, é muito. É muito. Porque é empolgação, vai ali, vai no embalo, é como a onda do mar. Vai para lá, vai para cá, aonde a igreja for eu estou indo, aonde o pastor vai eu estou indo, estou sendo usado, mas a própria vida não deixa entrar a cura, o próprio eu, o egoísmo, o próprio ego não deixa entrar a cura, a libertação do Senhor por total. Sabe? Sempre inconstante, essa é a palavra. Sempre inconstante. Porque você começa a conhecer as pessoas quando você anda ao lado dela. Você vai ver os frutos. Você vai ver o testemunho. Porque no púlpito, ministrando a palavra, ou nos lares, fazendo, é uma coisa. Creio eu, glória a Deus, por isso que não tem ninguém dessa maneira aqui. Estou te mostrando, estou te dando exemplo para você não cair num erro desse. A pessoa ministra grandiosamente, a pessoa é uma bênção na presença do Senhor, o Senhor usa tremendamente. Aí quando você vai andar do lado dela, quando você vai andar lado a lado, vai até fazer a obra com ela, você começa a ver. Lógico que nós homens temos defeitos, como temos qualidades, só que quando algo é de Deus, ele prospera. Quando algo é do Senhor, vai para frente. Quando algo é do Senhor, dá frutos. Sempre foi assim, sempre vai ser a palavra. Não é eu que estou dizendo. Agora, quando você vê a pessoa que ela é infrutífera, que ela não dá bom testemunho, comece a orar por ela. Comece a orar por ela, em nome de Jesus. Abençoa grandiosamente a vida dela. E não deixe o teu corpo, a tua mente, a tua alma, o teu espírito ser inconstante na presença do Senhor. Seja constante. Seja um verdadeiro adorador, sempre buscando, sempre praticando a palavra, sempre deixar ser ministrado. É melhor sempre ouvir, ou melhor mais você ouvir do que falar. Você tem que ser sensato, você tem que ouvir mais, aprender mais, aí depois você fala. Aqui fala sobre isso também. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, e tardios para falar, e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deu para entender? Você tem que ouvir mais, e falar menos, e pensar bem para falar, porque a ira do homem, ela não deixa a justiça de Deus prevalecer. Aí às vezes acontece uma situação na tua casa, no teu lar, ou até mesmo no teu emprego, a qual a pessoa pisa no teu calo, ou a pessoa faz algo errado, algo que não era, tudo bem para ela ter feito, mas ao invés de você conversar, ao invés de você ter uma atitude de um homem de Deus, de uma pessoa sábia, na presença do Senhor, você já quer se irar, o velho homem já renasce ali naquele momento, que é terrível. E se o velho homem ressurgir ali naquele momento, a palavra diz aqui, que a justiça de Deus não é cumprida, que a vontade de Deus não é feita, porque o Senhor não age através da ira, o Senhor não age através da raiva, sabe, daquele momento que você, não, vou pedir 5 minutos para Deus, não existe isso na presença do Senhor. Às vezes nós podemos deslizar, acontecer, mas se policiar para que isso não aconteça, em nome de Jesus. Se controlar na presença do Senhor, deixar o Espírito Santo de Deus agir sobre a tua vida, seja onde quer que for, porque é desta maneira a qual o Senhor vai operar.
Porque ali você está sendo testemunho, você está sendo analisado por alguém, alguém está te olhando, alguém que não é convertido, ou até mesmo alguém que é convertido, está vendo os teus frutos, as tuas ações, o teu testemunho. Crente é alvo, igreja, não adianta. É alvo, onde quer que você esteja, você é alvo. Se a pessoa souber que você é crente, e tem que saber, você não tem que ser apaisano não, viu? Em nome de Jesus. Eles vão olhar para você e vão te apontar. Só que se você estiver dando bom testemunho, estiver sendo um homem e uma mulher de Deus temente a Deus, que busca a sabedoria do Senhor, o inimigo não vai te envergonhar. Em nome de Jesus. E, portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Será que nós estamos entendendo isso nessa manhã? Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece na nossa natureza adâmica, homem, carnal, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Você não está aqui na igreja somente para o Senhor te dar um bom emprego, uma boa casa, uma boa posição financeira, a tua família somente está bem estruturada. Não, principalmente você está aqui para ser salvo na presença do Senhor. Você tem que ter o alvo da salvação dentro de você, porque é gostoso vir aqui de domingo, louvar a Deus, é tremendo ouvir a palavra ser ministrado. Mas se nós não tivermos o desejo de ser salvos, o que você está fazendo aqui? A minha busca é a Nova Jerusalém, igreja. A sua busca eu creio que também é a Nova Jerusalém, amém? Nós estamos aqui para sermos salvos na presença do Senhor, para sermos ministrados e aprendermos de Deus. Cada culto mais um pouquinho. Cada culto a palavra é implantada dentro de vocês. Cada culto a palavra é ministrada no meu e no teu espírito, no meu e no teu coração. A semente é lançada. E quando você abre o coração, o Senhor começa a regar essa semente. O Senhor começa a trabalhar na minha e na tua vida. Quando você vê, você está vivendo situações que condizem com a palavra. Opa! O próprio Espírito Santo de Deus te traz à memória. Quando você passa a deixar de ser um mero ouvinte da palavra de Deus, começa a deixar ela agir, essa palavra ser implantada dentro de você, você começa a viver situações que tem tudo a ver com a palavra, que é ministrada na quarta, que é ministrado no culto dos jovens, no encontro de casais de sábado, nos cultos de domingo, na teologia. Você começa a viver a palavra que está sendo ministrada para você, e o próprio Espírito Santo de Deus se traz à memória. Isso é lindo. Porque você vai saber lidar com a situação, você vai saber lidar com a dificuldade. Você vai olhar para o problema e falar: ei, eu tenho a palavra, meu amigo, sai da minha frente. Eu posso até ficar uns dias aqui nessa situação, mas o Senhor vai me dar vitória. Eu sei que o Senhor vai me dar vitória. Eu creio que o Senhor vai me abençoar, porque a palavra falou comigo no domingo, a palavra falou comigo na quarta. E o Senhor começa a te trazer à memória tudo aquilo que foi ministrado sobre a tua vida. Isso é bom demais. Só que para isso você tem que abrir o teu coração, você tem que abrir os teus olhos e ouvidos espirituais, para começar a entender o querer do Senhor para a tua vida. Deixar de ser meros ouvintes da palavra do Senhor, e sim praticantes, em nome de Jesus. Diz mais: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Às vezes não é assim comigo e com você, nós olhamos no espelho e depois você pensa, fala: nossa, como eu estou hoje, né? Aí você olha no espelho e não vai, tá mais ou menos. Mas você esquece mesmo, é verdade isso. Às vezes você esquece a tua feição. Aí você tem que olhar no espelho de novo. Opa, tá bom, tá, dá. Se não fosse Jesus na minha vida. Glória a Deus por isso.
E diz mais: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha o poder da palavra de Deus para mim e para a tua vida. Quando você deixa ela entrar no teu coração, quando você deixa ser ministrado, a palavra, você vai ser feliz em tudo aquilo que você fizer. Porque você vai estar sensível à voz de Deus, sensível à voz do Espírito. E o Senhor começa a agir sobre a tua vida. E tudo aquilo que você faz na direção do Senhor te enriquece e não traz dor. É palavra também. Te enriquece muito e não traz dor. Não te enriquece financeiramente só. Eu falo te enriquece em sabedoria, em conhecimento, em poder de Deus. Quando vem do Senhor, não te traz dor, não te acrescenta dor. É uma paz que excede todo e qualquer entendimento. Há prosperidade na vida espiritual, há prosperidade na vida sentimental, há prosperidade na vida financeira, no teu ministério, ministerialmente falando, naquilo que você exerce. Em nome de Jesus, igreja, deixe a palavra do Senhor invadir o teu ser. Amém? Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Às vezes você está buscando a Deus de terça, quarta, vem na oração de sexta, sábado quando tem jovens ou quando tem casais, e no domingo, está cheio, buscando de Deus, lendo a palavra em casa, jejuando, orando. Se você fizer tudo isso, você vai estar cheio, né? Buscando de Deus. Mas se você não segurar a tua língua, se você continuar falando mal do teu irmão, se você continuar falando mal do teu pastor, mal da tua igreja, ou mal do teu vizinho, mal do teu parente, falando demais, não vai adiantar de nada. Você pode buscar, mas se você não refrear a tua língua, se você não parar para pensar naquilo que você fala, ou deixar de falar, na grande maioria das vezes aquilo que você fala, não tem como você ser abençoado. Não adianta. Ou você é ou você não é. Se até o dia de hoje você falava mal do teu irmão, da tua irmã, para hoje, em nome de Jesus. Isso é prática mundana, isso não pertence a Deus, isso não é do nosso mundo, isso não é de Deus. Em nome de Jesus. A religião que Deus, não, é isso mesmo, sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar-se corromper pelo mundo. Aleluia. Não deixar-se corromper pelas coisas do mundo. Não deixar as coisas do mundo tomarem lugar na tua vida, no lugar de Deus. Não deixar os afazeres da tua vida tomar em conta o espaço ou o tempo a qual você tem para adorar o Senhor. Em nome de Jesus. Diz mais aqui, no 2,14. Está com a Bíblia aberta aí? 2,14. Aleluia. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Pode, igreja? Só a fé pode salvar? Amém, glória a Deus. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou de alimento de cada dia, e vocês lhe disser, vá em paz, aqueça e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? De que adianta? Não adianta. Se você está vendo a necessidade do teu irmão, ele se abriu com você, ou você já sabe da situação dele, não vai adiantar nada você só orar, abraçá-lo e dispensar de mãos vazias. Se você pode fazer algo por ele, que eu creio que todo mundo pode, o mínimo que seja,
mas pode fazer sim, em nome de Jesus. De nada vai adiantar. Assim também é a fé. Por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então não adianta. Você vê a situação do teu irmão, não ajudá-lo e dispensar ele de mão vazia. Vai, te aqueça, satisfaça, que o Senhor mande o alimento para você, que o Senhor mande as vestes, sendo que eu posso fazer por ele, e eu não faço. Não adianta nada, eu orar e eu não fazer. Vai ser cobrado de mim mesmo. A fé sem obras, ela é morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e temem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras, e não apenas pela fé. Aleluia. Você está vindo para a casa do Senhor, sendo ministrado, deixando ser ministrado, isso é obra. Você tem fé que o Senhor vai trabalhar na tua vida e vai operar na tua vida, e esta fé te move a você vir à casa do Senhor e fazer algo para Deus. Isso também faz parte da obra. Olha para o teu irmão do lado, ajuda ele, vê a necessidade da igreja, abençoa a igreja, dizima na casa do Senhor, oferta na casa do Senhor. Isso é obra, é a tua fé movendo a obra. Você está agindo na presença de Deus, isso é obra. A tua disposição de deixar o teu lar, a tua casa, vir aqui, cuidar, zelar pela casa de Deus, isso é obra. Você tem fé, sabe que o Senhor vai te abençoar, e você vai e acabou. É a fé e a obra, elas andam juntas, não tem como andar separado, andam juntas. Não adianta só sermos ministrados, só ouvirmos a palavra do Senhor e não agir conforme ela nos manda, não agir conforme o Senhor nos orienta, porque Ele orienta, Ele é carinhoso, Ele tem um jeitinho de paizão para mim e para você. Às vezes eu estou com meu filho, ele vai trabalhar comigo de sábado, e eu falo uma coisa para ele, ele não faz o que eu falo, ele faz outra coisa, ele faz do jeito dele, e aquilo eu fico, sabe, mas eu me seguro. E aí eu vejo, eu peço outra coisa para ele, ele não faz e faz, aí eu peço com jeito para ele, com mais jeitinho, aí ele vai e faz. Ou eu peço elogiando ele, até mesmo exaltando ele, vamos dizer assim, dessa maneira, aí ele já se sente importante, ele vai e faz. Mas não seria melhor se ele já me obedecesse quando eu pedisse da primeira vez? Sim, seria. Mas assim é Deus. Ele vem com a palavra, Ele te exorta, Ele me exorta, porque Ele quer a minha e a tua salvação. Ele quer que todos nós sejamos salvos e alcançados. Foi o plano que Ele instituiu, foi o plano que Ele deixou para mim e para você, que Ele tem para mim e para você. Aí Ele vem com um jeitinho e fala: filho, é assim. Aí você não vai, você vai pelo outro caminho de novo. Aí Ele vem com a palavra do Senhor, usa o pastor, usa a pastora, os demais obreiros, os demais pastores: filho, é assim, segue desse jeito, anda desse jeito. Aí você vai, quer continuar fazendo do teu jeito. Será que vai ser necessário o Senhor pegar a varinha dele e dar em você para que você venha entender a palavra do Senhor? Para que você venha entender o querer dele? Porque é o de melhor para mim e para a tua vida. É viver em abundância, é viver com o Senhor, é viver na plenitude de Deus. É viver o reino de Deus aqui nesta terra.
Isso foi nos proporcionado. Olha a importância que tem a palavra do Senhor para mim e para a tua vida. É sermos o diferencial aí fora, é sermos sim apontados, mas apontados como homens e mulheres de Deus, a quem uma pessoa pode recorrer a todo e a qualquer momento, seja para uma oração, para uma ajuda financeira, para uma ajuda que for. Ele sabe que ele pode contar com você, seja o ímpio, seja o cristão. É assim que as pessoas têm que olhar para mim e para você, não como um coitadinho, um Zé Ninguém, que nós não somos. Todos nós somos homens e mulheres de Deus, príncipes e princesas do Senhor, meninas dos olhos de Deus, nação eleita, sacerdócio real. Olha o tanto de nome que o Senhor te dá nessa manhã. Olha o quão você é importante para esse Deus. Olha o quão você é importante para esse ministério. Olha o quão você é importante para o reino de Deus. Olha o carinho, o zelo que o Senhor tem por estar trazendo essa palavra ao meu e ao teu espírito nessa manhã. Será que nós estamos dando o real valor dessa palavra? Será que nós estamos vivendo ou tentando viver essa palavra ao máximo das nossas vidas? Será que nós estamos nos esforçando? Eu acho que falta algo dentro de mim, dentro de você ainda para Deus. Falta muito ainda, mas estamos buscando. Estamos indo rumo à salvação, rumo ao querer a vontade do Senhor. É fácil? Não é fácil. Nós sabemos que não é fácil, mas tem que haver esforço. Um pai do amigo meu falava assim: não crê em realizações sem esforços, sem esforço. Não existe realizações sem esforço. É gostoso quando você se esforça, quando você se esforça em aprender algo do Senhor, se esforça em entender a palavra do Senhor, e o Senhor te abençoa, você vai vendo as portas se abrirem. É algo que satisfaz o nosso ego às vezes, porque o ser humano, a natureza adâmica é terrível. Ela tem que ver algo concreto às vezes, para poder vamos dizer assim, para ser feliz. Vamos colocar o homem natural, vamos tirar nós, o homem natural. Para ele ser feliz, ele precisa ter dinheiro, ele precisa ter um status na sociedade, não precisa ser bem conhecido, mas ter posição, ter uma família abençoada, né? Uma família tranquila. Ele precisa, vamos por ter emprego bom, ter aquilo que a sociedade acha que é bom, tudo aquilo que os olhos naturais acham que é bom. Nós, na presença do Senhor, somos diferentes. Nós primeiro buscamos a paz que excede todo o entendimento, a paz que primeiro age dentro de mim, dentro de você, para que depois as coisas venham se encaixar, as coisas depois venham se colocar no lugar a qual Deus quer. Se é uma posição, Ele vai te colocar na posição. Se não é, Ele não vai te pôr. Se é para você enriquecer, Ele vai te enriquecer. Se não é para Ele te enriquecer, Ele não vai te enriquecer. Nós temos que entender a nossa porção diante do Senhor. Nem todos os meus projetos são os projetos de Deus. Nem todos os meus planos são os planos de Deus. Agora, se eu estiver buscando dEle, eu vou saber aquilo que vai ser bom para mim e bom para o reino. Porque eu não tenho que procurar somente o que é bom para mim. Em primeiro lugar, seja feita a vontade do Senhor. Senhor, qual a tua oração? Senhor, qual a tua vontade nessa situação? Para mim, Senhor, aos meus olhos é bom, é muito bom, Senhor. Mas qual que é a tua vontade sobre essa situação, Senhor? Será que lá na frente vai ser bom para mim? Será que aos olhos espirituais, Senhor, isto vai ser bom para mim? É dessa maneira a qual você tem que orar ao Senhor, antes de tomar qualquer decisão diante de Deus. Aí sim, você vai ser um homem, como diz a palavra, você vai ser feliz em tudo aquilo que você fizer, porque você está fazendo segundo a vontade de Deus, e não segundo a tua ou a nossa vontade. Aí está o grande diferencial do mundo aí fora. Porque o mundo aí fora, se a pessoa tem um grande emprego, trabalha numa grande empresa, ganha razoavelmente bem, e ela perde o emprego de uma hora para outra. Só ele sustenta a família. A mulher não trabalha, os filhos estão na faculdade.
estão vivendo uma vida linda, sabe, tranquilo, linda assim, aos olhos naturais, sim. Não tem Jesus, não conhece o Senhor, mas são pessoas do bem, vivem ali tranquilamente. Quando o homem perde o emprego, e ele já está na casa aí dos 40 e poucos, 50 anos, toda a estrutura da casa vai em ruínas. Toda aquela esperança, por quê? A esperança dele era o emprego. A esperança dele era o dinheiro de todo mês, que pagavam as contas, que pagava a faculdade, que mantinha a família, mantinha o carro, a casa. E de repente ele se vê sem aquele emprego, sem nada. Ruína. Vai para a bebida. É o que normalmente acontece. Isso é normalmente, não estou falando em todos os casos. Uma pessoa que não está estruturada em Deus, que não tem a confiança no Senhor, que não tem o Senhor ali como alicerce da própria casa, vai à ruína. Tudo se acaba, porque a esperança dele estava no emprego, no salário ali de todo mês. Agora comigo e com você não é diferente. Nós vivemos o sobrenatural de Deus dia após dia. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o desemprego, pode vir a falta de dinheiro. Se você estiver firmado no Senhor, você confiante no Senhor, Ele vai te dar o escape, Ele vai te dar a solução, porque você está segundo a vontade dEle. Você está confiante nele, é na palavra. Quantas experiências nós não já passamos na presença do Senhor? Principalmente aqueles que trabalham por conta, né? Tem empresa, sabe como é que é difícil. E o Senhor trabalha, o Senhor opera quando nós confiamos nele. Diferente do mundo aí fora. Então nós temos que confiar. Nós temos que cada culto deixarmos ser ministrados. Em nome de Jesus, se você pode ou se você não pode, faça um esforço, venha de quarta-feira. As palavras que estão sendo ministradas de quarta-feira estão sendo uma bênção. Tem testemunhos. O Senhor está alcançando vidas, o Senhor está operando. Então, em nome de Jesus, venha de terça-feira na teologia, você que não veio ainda, você não tem noção o como o Senhor abre a tua mente espiritual. Você não tem noção a revelação tremenda de Deus. Algo que você nem imaginava que poderia acontecer através da palavra ou pela palavra, você vai ver acontecer sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Vamos sair da inércia, vamos sair do comodismo, sabe? Se levantar, fazer a obra sim. Não só ter fé, não, que vai ser salvo, que vai ser alcançado, não. Fazer a obra do Senhor. Deixar a obra do Senhor se fazer na tua vida. Em nome de Jesus. Coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Assim como não foi fácil para Tiago ministrar naquela época sobre a vida daquelas pessoas, não é fácil para mim e para você hoje ministrarmos para os ímpios aí fora, para as pessoas que só ouviram falar de Jesus algumas vezes, ou para as pessoas que nunca ouviram falar ou nunca deixaram ser ministrado. Mas peça para o Senhor nessa noite sabedoria do alto sobre a tua vida, para que Ele venha te capacitar a você entender os mistérios de Deus, a você entender o querer do Senhor para a tua vida, para que aí você possa passar adiante, para que aí você possa ministrar vidas, você possa entrar dentro de lares destruídos e ministrar a palavra do Senhor e as pessoas serem alcançadas, o lar ser restaurado. Casamentos que estão ali indo por ruínas, vai você e a tua esposa ali orar por aquele casal dentro daquele lar, e o Senhor opera grandiosamente e restaura aquela aliança, restaura aquele casamento. Isto é a obra de Deus, isto é o querer do Senhor para mim e para a tua vida. Você ir lá naqueles lugares onde só ficam ali os drogados, onde o Senhor já te impulsionou, já te mandou ir. Você ir lá e resgatar as vidas, trazer para a casa do Senhor, para que elas sejam tratadas, enviadas até a clínica, a qual o Senhor está usando muitos aqui para fazer isso, e o Senhor restaurar aquela vida. Isso é bom demais, igreja. Quantos testemunhos nós já não temos aqui sobre isso? Só que não é só o pastor que tem que fazer isso. Não é só os pastores, os amados irmãos. Vamos nos empenhar também. Falei, ei pastor, está precisando de alguma coisa? Pastor, está precisando de alguém para ir junto com você na segunda-feira? Né? Os pastores aqui, pastor, está precisando de ir na visita junto com você? Posso ir na visita? Isso é experiência com Deus, igreja. Da mesma maneira que o Senhor me usa, Ele pode te usar.
Da mesma maneira que o Senhor me usa grandiosamente, Ele pode te usar grandiosamente, 2, 3 vezes mais. O poder de Deus na minha vida é o mesmo que age na tua vida, na vida dos pastores, na vida de cada irmão aqui. Ninguém é diferente. Perante o Senhor não há acepção de pessoas. Nós todos temos o Espírito Santo de Deus, somos capacitados pelo Senhor para sermos ministros do Evangelho, para entendermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Baixa a tua fronte, deixa eu estar orando pela tua vida, em nome de Jesus. Aleluia.